raramente acontece de não ter. E hoje, mais uma vez. Sabe qual é o tema da pregação? O Jesus, o único que cura o corpo e o espírito. Qual foi o primeiro louvor que a gente cantou? Jesus, teu nome é cura. Né? Tá vendo? Então é assim, irmãos, né? Não é mistério, não. É porque o culto, ele é uma coisa toda controlada pelo Espírito Santo. Mesmo que você não combine nada com o Kleber, não saber nem quais são os louvores, mas o Espírito é o mesmo. Então ele trabalha no grupo de louvor, ele trabalha na pregação, ele trabalha na direção, ele trabalha na professora das crianças, ele trabalha em quem vai ouvir para abrir os corações. Porque uma coisa é certa, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Então abra o seu coração, porque Deus tem coisa para você essa noite. Amém? E abra o seu coração, mas também abra a Bíblia. Lucas capítulo 5. Nós vamos dar uma breve reflexão de uma história de uma cura. Irmãos, não é raro achar aqueles que dizem que curam o corpo. Em todas as religiões, nós vamos encontrar relatos de curas extraordinárias. Se você for na igreja católica, você vai ver que muitas pessoas dizem que recebeu uma cura de santa fulano de tal. Se você for souber conhecer alguém do candomblé, ele vai dizer que os santos lá do candomblé curaram. Se você for no centro espírita, eles vão dizer que um espírito de luz desceu e curou. Se você for no islamismo, ele vai dizer que Maomé. E assim você vai encontrar em todas as religiões relatos de cura. E acontece, de fato. Curar o corpo, apesar de ser uma coisa extraordinária, é uma coisa que acontece em todas as religiões. Embora que nós saibamos que tudo é com permissão de Deus, né? Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Toda e qualquer cura, em qualquer religião, só acontece se Deus permitir. Porque nada pode fugir do controle dele. Mas hoje eu quero falar de alguém que pode curar não só a sua enfermidade física, mas também a sua enfermidade espiritual. Amém? E nós vamos ver um relato em Lucas 5, 17 a 26, que Jesus realizou, através dessa história, 2 curas. Mas teve uma dessas curas que ele considerou a mais importante. Então vamos lá ver o texto aqui. Lucas capítulo 5. A partir do verso 17. Diz assim: certo dia ele aqui é Jesus, estava ensinando e achavam ali assentados os fariseus e os mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, irmão, é que o versículo 17 diz que o poder de Deus estava em Jesus. Irmão, Jesus tem todo o poder. Jesus é onipotente. Jesus pode realizar qualquer coisa que ele quiser. Você lembra o que ele disse lá em Mateus 28, 18? Coloque aí, irmão. Mateus 28, 18. Ele diz assim, olha, já se despedindo dos seus discípulos antes de ser assunto ao céu, Jesus disse assim, olha, toda autoridade, tem versões que digam assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, não duvide do que Deus pode fazer em sua vida, na sua família, na sua casa, no seu corpo e principalmente na sua alma. Porque Ele é capaz, porque todo o poder está nas mãos dEle e Ele usa como Ele quiser.
Amém? Então, a primeira coisa que chama a atenção é que o poder do Senhor estava com ele para curar. Enfatiza aqui que é para curar, porque ele vai mostrar aqui uma cena de um grande milagre. E diz assim: alguns homens, transportando no leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Eu fico, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico imaginando a cena e eu acho até engraçado. Você já imaginou? Jesus está naquele tempo, irmão, as casas eram pequenas e logo se encheu de gente. E eles trouxeram um paralítico, né, para poder Jesus curar. Só que eles não conseguiram entrar. Aí veja a engenhosidade dele. Vamos subir no telhado e vamos descer e ficar no mesmo canto onde Jesus está. Você já imaginou o perigo? Quem aqui já subiu em cima de uma casa? É perigoso. Irmão, eu lembro que há uns anos atrás, uma igreja estava com um vazamento e o pastor foi subir para consertar. Caiu e morreu. Então, quando me pede para subir o telhado, faça pelo menos uma oração. Porque pode ser a última vez que você suba. Eu aconselho, se você não é um profissional da área, não suba. Mas veja bem, eles não só subiram, vocês já imaginaram levar uma pessoa numa cama, subir no telhado, abrir lá e descer em cordas? É uma engenhosidade muito grande. Agora, por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam quem é que estava lá. Eles não iam fazer isso de graça. Eles não iam se arriscar tanto por nada. Então, qual é a outra lição que a gente tira aqui? É que não devemos deixar que os obstáculos nos façam desistir de estar na presença de Deus. Amém? Irmãos, eles podiam muito bem dizer assim para aquele aleijado: rapaz, é o seguinte, olha, nós gostamos muito de você. A gente trouxe aqui, mas infelizmente a gente não consegue entrar. E não tem mais o que fazer. Mas não, irmã Yasmin, eles não desistiram. Eles pensaram numa maneira de chegar perto de Jesus. Eles não deixaram, irmãos, que os obstáculos fizessem com que ele fosse embora. Meus irmãos, muitas vezes, quando você está atrás de um propósito, de alguma coisa, Satanás vai colocar dificuldades na sua vida, na sua família, para que você desista. Quantas vezes, quando nós estamos procurando nos aproximar de Deus, começam a acontecer coisas em nossas vidas e a gente fica se perguntando: mas agora que eu estou procurando Jesus, começa a aparecer coisa? Se ligue, meu irmão. Nós estamos vivendo num campo de batalha espiritual. Sabe por que nós não vemos as potestades e os principados agir com nossos olhos? Porque nossos olhos ainda são humanos. Mas o apóstolo Paulo diz que as potestades e principados estão lutando nas regiões celestes. Tem poderes que você nem imagina, querendo destruir o seu casamento, querendo destruir a sua fé, querendo lhe desanimar, dizer que não vale a pena. Como também eles fizeram nessa situação do aleijado. Vão embora. Você está vendo que vocês não vão conseguir entrar? As pessoas que conseguem andar não estão entrando. Como é que vocês vão levar um aleijado? Mas eles tinham um propósito. E quando nós temos um propósito na vida,
nós não devemos abrir mão dele, amém? Principalmente se for uma luta espiritual. Então, não desista. Aí o que aconteceu, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado? A terceira coisa é que, diante da fé dos que estavam conduzindo o paralítico, Jesus faz uma coisa inesperada. Veja bem, quando aqueles homens descem o paralítico até o centro, o que é que eles estavam esperando que acontecesse? Que Jesus curasse e o homem andava. Aí o que é que Jesus faz? Filho, estão perdoados os teus pecados. Eu acho que naquela hora deve ter passado na cabeça do paralítico: mas não foi para isso que a gente veio, não. Não foi para ele. Eu vim aqui para ver se eu andava de novo. E eu me perdão dos pecados. E estavam ali os mestres da lei, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi censurar Jesus. Quem ele pensa que é? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Meus irmãos, Jesus às vezes faz coisas que a gente não entende, mas tudo que Jesus faz tem um propósito. E você vai descobrir ou um pouquinho mais, ou um tempinho mais na frente. E você vai dizer assim: agora eu estou entendendo porque que eu passei por aquilo. Na hora eu até murmurei, na hora eu até reclamei, mas agora eu estou entendendo o que é que Deus queria fazer na minha vida. Ele estava trabalhando em silêncio e trabalhando através das situações que nós passamos em nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs e amigos, quando eu mais aprendi de Jesus, foi quando eu mais sofri. Foi quando eu mais passei por privações. Foi quando eu mais passei por dificuldade. Foi quando Jesus se revelou mais a mim. Porque o apóstolo Paulo diz que é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Amém? É quando você acha que você não pode mais dar um passo, que Jesus diz assim: você pode e você vai terminar essa jornada, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus então perdoa os pecados daquele homem, e as pessoas ficam: rapaz, o que Jesus está pensando? Tá bom, ele cura, mas perdoar pecado é um privilégio de Deus. E é interessante que Jesus diz assim: olha, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Eu não sei o que é que você está pensando agora, viu? Tomara que seja coisa boa, porque eu não sei, Jesus sabe. Jesus conhecendo os pensamentos. O Salmo 139 diz que a palavra ainda não nos chega à boca e ele já conhece toda. Ele já sabe tudo. Ele já sabe se o seu pensamento está aqui no culto, ou se está no fla-flu, ou se está amanhã, como é que você vai pagar aquela conta, ou como você vai resolver aquela situação difícil. Jesus sabe. E ele tem poder para lhe dar a solução, seja qual for a sua demanda. E ele diz assim: Jesus então faz um desafio, sabedoria de Deus, né? Jesus diz assim: por que estás pensando isso em seus corações? Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Qual é o mais fácil, irmão? O mais fácil é dizer: estão perdoados os teus pecados. Porque como é que eu vou provar que estão? Qualquer pessoa pode dizer isso, não pode? Eu posso